Bom, uma das soluções encontradas pelas empresas para manter a sua atividade, ainda que residual, foi o trabalho à distância. Uma resolução positiva desta crise sanitária poderá ser uma reflexão séria acerca dos benefícios do teletrabalho em algumas áreas, Dr. Pedro Marinho Falcão. Bom, antes de mais, queria agradecer ao Tiago e ao António pela circunstância de me terem convidado, ainda por cima, para sermos os pioneiros neste programa dos 41 Talks. Cumprimentar também o meu amigo e colega de faculdade, Dr. Paulo Moraes. Vamos nos encontrando amiladamente nestes fóruns de discussão e, portanto, é para mim um gosto acrescido em poder discutir reciprocamente os temas que hoje vamos tratar. Respondendo à questão que o António coloca, a relevância do teletrabalho no âmbito do fenómeno Covid e a circunstância deste mecanismo poder vir no futuro a influenciar o trabalho dos portugueses. Eu teria que lhe dizer que, na minha perspectiva, o teletrabalho é uma solução de recursos. Repare que nós vivemos até fevereiro de 2020 numa realidade económica que, num espaço de praticamente uma semana, ficou completamente alterado em função de uma mutação radical resultante de um fator exógeno que é a pandemia que foi provocada pela Organização Mundial de Saúde e pela circunstância das nossas autoridades se terem consciencializado que em Portugal como no estrangeiro as coisas não podiam continuar a ser, do ponto de vista do seu funcionamento, do mesmo modo que era até aí. E, portanto, havia que encontrar soluções. A primeira solução, digamos que foi utilizada, foi a solução do distanciamento social. A economia foi, o país foi funcionando e as pessoas tinham alguma cautela no sentido de não se aproximarem. Veio depois o distanciamento pessoal no sentido das pessoas não se cumprimentarem, até que em determinado momento se percebeu, pela forma ascendente da curva dos infectados e nos outros países das mortes, que tudo isto não era suficiente e, portanto, era preciso impor regras que fisicamente mantivessem as pessoas afastadas umas das outras. E qual foi a solução? Foi uma solução híbrida. Para aqueles que não podiam estar em teletrabalho, a lei, ou melhor, o governo colocou uma legislação que veio permitir o layoff, portanto, a maior parte dos trabalhadores foram para as suas habitações, confinados aos seus espaços domésticos, com um pagamento que é distribuído entre a Seguridade Social, a entrada patronal e a redução respectivo rendimento mensal, e para outros foi a utilização do mecanismo de teletrabalho, que é de trabalhar à distância. O que é que, praticamente, um mês e meio nos revelou sobre o mecanismo do teletrabalho? O teletrabalho à distância vai funcionar, na minha perspectiva, não como uma solução de futuro, mas como uma solução do recurso. Já o disse várias vezes, e já o escrevi, o teletrabalho pode vir a funcionar para aquelas empresas que querem reduzir os custos operacionais, nomeadamente de instalação. Se eu tiver 400 funcionários, dos quais 300 estão em teletrabalho e 100 presenciais, os meus custos de instalação são completamente diferentes, mas o teletrabalho tem depois um outro problema. E outro problema é que está relacionado com a motivação dos trabalhadores. E, portanto, quando se estabelece este mecanismo como solução de recurso, que é rapidamente posto em prática, por circunstâncias que também rapidamente são objeto de uma decisão da autoridade pública, tem efeitos do ponto de vista mental e da saúde psicológica dos trabalhadores. E aquilo que a nossa experiência, eu falo aqui enquanto advogado, nos diz, é que há um elevado grau de insatisfação por parte das pessoas que estão confinadas à sua habitação em resultado das regras emergentes do mecanismo de teletrabalho. Portanto, quando me pergunta se esta solução é uma solução que resolve, eu diria, é uma solução que resolve no estado atual de emergência pandémica em que vivemos, mas não admito que seja uma solução de futuro, de tal modo que vá substituir o trabalho físico nas empresas. Haverá sempre, como já aconteceu de resto, noutros momentos, um segmento de trabalhadores que ficarão em regime de teletrabalho, até porque alguns empresários já perceberam que podem diminuir os custos de funcionamento com o regime de teletrabalho, mas é uma solução que tem ou continuará a ter natureza excepcional e não será uma solução regra. E não é solução regra justamente pelos problemas que estão associados ao isolamento
provocado pelo teletrabalho. Exato. Sendo afetada a motivação, é claramente afetada a produtividade e o próprio trabalho em grupo não é desempenhado nos mesmos moldes. E portanto, sim, claramente o teletrabalho é uma situação de recurso. Aliás, eu preferia, e tenho a certeza que todos vós preferiam estar a ter esta reunião presencialmente, portanto, é um recurso e não uma solução definitiva. No entanto, muitas empresas não recorreram ao teletrabalho, mas sim ao chamado layoff simplificado. Layoff, este que já estava previsto no Código do Trabalho, mas que sofreu pequenas alterações. O que nos pode dizer acerca disto, Dr. Pedro Marinho Falcão? Muito rapidamente lhe direi o seguinte. O regime do layoff já estava previsto no Código de Trabalho, foi uma medida aperfeiçoada na crise de 2008-2013, teve um momento de utilização no ano de 2010-2011, mas percebeu-se que era um sistema muito burocrático. E o acesso das empresas aos benefícios via segurança social do layoff eram não só muito complexos, como também de retorno muito demorado. Ora, como percebemos, este fenómeno instala-se na economia nacional, utilizando a expressão curiosa do Dr. Paulo Moraes, que a colocou num estado de hibernação, praticamente em 8 dias, 10 dias. Portanto, havia que encontrar mecanismos que rapidamente acudissem às empresas, de modo a, libertar problemas de tesouraria do próprio mês a que respeitavam. Reparem que nós estaríamos entre o dia 11 e o dia 13 de março. Estaríamos a meio do período. Nesse mesmo mês, as empresas eram confrontadas com pagamentos correntes, segurança social, IRS e, para os mensais, o IVA. Portanto, havia que aliviar a tesouraria das empresas e criaram um conjunto de mecanismos que, por via legislativa, o cumprimento das obrigações correntes. E, em paralelo, havia que resolver o problema da massa salarial, dos trabalhadores, dos empresários, que, nem pouco, ficaram ou com as suas atividades resolvidas ou com as suas atividades paradas. Basta pensar, por exemplo, na restauração. Qual foi o mecanismo utilizado? Foi o aproveitamento daquilo que vinha atrás, que era o layoff, mas agora numa lógica mais simplificada. E simplificada porquê? Porque é mais reduzida a informação que tem que chegar à Segurança Social. 2, porque independentemente de uma apreciação no terreno, a Segurança Social tem que promover imediatamente a aceitação e o pagamento das prestações resultantes da layoff. 3, porque o Governo teve a preocupação de olear estes mecanismos, dotar a Segurança Social de meios financeiros para que, em tempo útil, chegasse aos empresários a ter essa parte que corresponde para conseguir resolver o problema da massa salarial. Por isso é que se chama este regime simplificado do layoff para acolher uma situação de emergência. Já agora deixe-me dizer que isto não retira a possibilidade da Segurança Social no futuro vir a verificar se as informações que lhe chegaram são ou não informações fidedignas e que correspondem fielmente àquilo que as empresas viram refletido na sua contabilidade. Se houver alguma manipulação, por exemplo, das declarações emitidas pelo contabilista certificado, ou alguma manipulação dos valores de faturação, como é óbvio, estes agentes económicos que adulteraram a informação com o propósito de ter uma vantagem a que não tinham direito, serão no futuro penalizados. Daí que este regime do layoff, numa primeira fase, acredite na informação que chega à Segurança Social, numa segunda fase, valide a informação que chegou. Ou seja, a burocracia não foi eliminada, mas sim diferida no tempo. Exatamente. Daí que a burocracia foi simplificada, o que não veio foi eliminada, a inspeção ou investigação que no futuro pode vir a ser feita para se perceber se há uma sintonia entre o que foi comunicado e a realidade do Estado. Exato. Dr. Pedro Marinho Falcão, então também para completar, acredita que no futuro possamos ver a União Europeia e as suas instituições
reforçadas depois desta crise sanitária e financeira passar, ou teme que as possamos ver ainda mais enfraquecidas também, à semelhança do que foi a saída, ou seja, o Brexit há uns meses atrás? Mediante, claro, as opções que tomar a nível de apoios sociais e apoios financeiros aos países membros. Tiago, eu diria que no estado em que nos encontramos, a União Europeia está neste registro, ou mata ou morre. O que é que isto significa? Que ou sai reforçada e, após a crise epidémica que vivemos, demonstra a sua utilidade e a capacidade de evidenciar a lógica da solidariedade entre os países que fez, no fundo, com que viesse a ser instituída, ou então demonstra que, afinal, os países entre si não são solidários e, portanto, a União Europeia deixa de ter razão para existir, pelo menos no registro em que tem vindo a funcionar, com políticas comuns, com a União Monetária, enfim, com um conjunto de regras que visam, no fundo, estreitar os laços entre os países. Quando a crise foi instalada, a União Europeia teve um percurso zigue-zagueante. Não se percebeu se efetivamente os principais países, as principais economias, iriam ser solidárias entre si. Assistimos a um discurso absolutamente errático do ministro holandês a criticar, como o resto não tinha feito noutros momentos, países do Mediterrâneo. A própria Alemanha teve um discurso muito virado para o interior, sem demonstrar esta ideia de solidariedade. Portanto, os primeiros momentos da crise sanitária deixaram antever uma contaminação da União Europeia, mas nos últimos dias tem-se verificado que, de facto, todos os países estão numa relação, pelo menos aparente, de proximidade entre si. Existe já alguma permeabilidade para a emissão de empréstimos comuns a ser pagos possivelmente em todos os países, e nessa medida estou convencido que a União Europeia voltou a engatar no caminho que tinha vindo a seguir e, portanto, pode ser o motor da recuperação da economia. Nós vamos provavelmente registrar uma das maiores crises vividas nos últimos anos, como alguém em Portugal já chamou a mãe de todas as crises, e a União Europeia vai ter agora a oportunidade para demonstrar, para se afirmar e que levaram à sua criação. Se isto for alcançado, a União Europeia sai reforçada. Se este objetivo não for conseguido, a União Europeia, pelo menos no modelo atual, deixa de ter razões para existir. Por isso é que o que dizia, ou mata ou morre. É um momento decisivo para que a União Europeia se afirme. E eu estou convencido, face aos últimos sinais que têm vindo dos responsáveis europeus, a União Europeia é capaz de encontrar soluções que visam acudir às emergências económicas dos diversos países e, portanto, eu estou convencido que a União Europeia vai sair reforçada em termos institucionais da crise em que atualmente vivemos. Sim. No fundo é preciso acorrer aos idosos e não fugir deles e não os deixar sozinhos, e também criar mecanismos aqui que possibilitem que estes tenham a mesma liberdade que os outros, não é? Não é só que uma criança ou um adolescente da flor de idade e possa realmente estar em condições de saúde para sair à rua e conviver com outras pessoas e reativar a sua vida. Os idosos também têm certamente esse direito e, portanto, é preciso precaver isso realmente e terem atenção a esses problemas sociais. Claro. Passo então a tirar a palavra ao Dr. Pedro Marinho Falcão. O equilíbrio entre o dever de resguardo e a abertura da economia é um equilíbrio que assenta em 3 pressupostos. Primeiro, prevalência das preocupações de saúde face às preocupações económicas. Segundo, análise rigorosa da informação de saúde pública que chega às nossas autoridades, imposição de regras de cumprimento cívico por toda a sociedade para que, através delas, se consiga controlar a evolução da epidemia. Se estes 3 pressupostos forem sendo cumpridos, eu estou convencido que, paulatinamente, nós conseguimos abrir as portas da nossa economia, permitir-lhe que ela
retome a sua atividade e que se comece a gerar, no fundo, movimentos, operações, de modo que, num futuro que todos nós esperamos seja breve, se atinja patamares que sejam suficientes para níveis de estabilidade em termos de atividade económica que permitam depois ter um impacto positivo em sede de receita pública. Mas para que isto seja conseguido, é necessário que as autoridades tenham uma informação fiável daquilo que lhes chega através dos especialistas nesta matéria em termos de saúde pública, e é necessário que haja, do ponto de vista do cidadão, a consciencialização destas regras, nomeadamente em termos de utilização dos espaços públicos, para que não haja uma segunda vaga. Ela está, pelo menos, anunciada, eu não diria que está prevista, é uma matéria de que se fala, e eu confesso que é uma realidade que muito me preocupa. Se a economia portuguesa hibernou durante 3 meses, e julgo que vai aguentar, embora com dificuldade, este período de abrandamento, arrefecimento ou paragem, muito dificilmente a economia portuguesa, provavelmente europeia, conseguirá enfrentar uma nova estagnação no final do ano de 2020 ou no início do ano de 2021. E, portanto, as autoridades têm que fazer tudo para que, abrindo a possibilidade dos agentes terem mecanismos que evitem novos fenómenos de propagação da doença, porque, como sabemos, está demonstrado, a curva do avanço da epidemia é uma curva de ascendência muito rápida e, portanto, uma medida que se tome hoje não vai conseguir evitar que amanhã se consiga conter os efeitos da crise da epidemia. Uma decisão que se tome hoje vai se repercutir numa melhoria do estado da população daqui a 3 ou 4 semanas e, portanto, são medidas que, para vencerem a inércia da decisão, são muito demoradas. Isto é que me preocupa. Preocupa-me pensar que uma segunda vaga pode determinar um efeito muito negativo na economia. Portanto, quando se pergunta como é que se consegue este equilíbrio, consegue-se este equilíbrio com muita informação, com muito rigor e, principalmente, com muito cumprimento dos 3 tipos. Claro,